Na sequência de slides anteriores, nós tratamos da historiografia, e aqui vamos falar de uma característica da ciência moderna que é importante salientar: a questão da dimensão pública, da visibilidade da prova, da linguagem clara e objetiva. Esses aspectos foram fundamentais para a aceitação da ciência moderna e difusão dos seus métodos e o reconhecimento de sua autoridade. Uma das narrativas do desenvolvimento da civilização ocidental mais consolidada e que foi repisada ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX é a do milagre grego, um evento fundador da cultura ocidental, a passagem do mitos, das narrativas, das práticas míticas ao logos, às práticas racionais, ao discurso racional. Essa racionalização teria tido um outro coroamento na época da Revolução Científica, com o novo abandono das crendices, com a superação das pseudociências, dos misticismos e da própria metafísica filosófica. Segundo essa narrativa, o mundo deixava de ser concebido como algo permeado por forças ocultas que podem ser manipuladas magicamente para ser controlado apenas através da ciência e da tecnologia. Nessa série de slides, vamos retomar alguns desses aspectos. A visão de mundo, por assim dizer, encantada, é aquela do panteísmo, todos e teoísmo, né, de Deus, né? É a crença de que absolutamente tudo e todos são compostos pelo mesmo Deus, que o universo e Deus são idênticos, né? E essa posição, embora ela não acredite num Deus pessoal, antropomórfico, como depois surgirá no cristianismo, né? Ela se relaciona com a ideia também antiga de simpatia, que todas as coisas têm o mesmo pathos, o mesmo sentimento, ou seja, nós somos parentes, estamos irmanados com as árvores, com os bichos, com a natureza, né? Ou com o cosmos. Então, essa visão de mundo, ela se prolonga em muitas visões que hoje em dia são reconhecidas como ricas e complexas, como, por exemplo, a ideia de Pachamama, né, dos bolivianos, ou a teoria Gaia. Né? Mas no surgimento da ciência moderna, ela foi vista como algo a ser superado, ou seja, a ciência moderna é tratada como uma ruptura, com o advento de uma visão de mundo mecanicista, materialista. Né? Hoje se sabe que muitos cientistas modernos, como Giordano Bruno e Newton, não romperam com a magia natural. Mas na história da ciência ela passou a ser algo tratado como superado. Né? E isso já foi sentido na época. Né? É o que expressa essa poesia de John Donne, que era um religioso e poeta contemporâneo de Shakespeare, chamada Anatomia do Mundo. Nova filosofia de tudo duvida, o fogo como elemento é coisa abolida. Perdeu-se o sol e a terra, e a inventividade humana para achá-los não tem capacidade. E o homem confessa que esse mundo está gasto. Quando por todo o firmamento, entre os astros, ele procura mundos novos, tem consciência de que este esfacelou-se, voltando a seus átomos, tudo em pedaços. Foi-se toda a coerência, toda justa provisão, toda relação. Uma das mudanças, das tendências da visão moderna de mundo, que está estritamente relacionada com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, é a substituição de uma perspectiva contemplativa do conhecimento. Né? Conhecer era conhecer as verdades eternas, ou se plasmar nessas verdades, uma elevação espiritual que todos deveríamos buscar. Né? Mas há uma mudança para um conhecimento ativo, operativo, instrumental, no qual não se coloca tanto a questão do significado do mundo ou da vida, mas a questão de como intervir no mundo, como dominar e transformar a realidade e a natureza. Essa perspectiva de uma busca ativa no conhecimento já estava presente, por exemplo, nos alquimistas. Ao buscar transmutar, mudar a natureza, né? Por exemplo, transformando o metal em ouro, os alquimistas desenvolveram instrumentos, ideias, né, práticas experimentais que foram fundamentais para o surgimento da ciência moderna e que servem de parâmetro para o ataque
ao que eles consideravam como uma deturpação da magia ou excessos imaginativos, né? E que de alguma maneira já é uma valorização da experiência objetiva e demonstrável que vai ser reforçada pela ciência. Abracadabra, abra-te sésamo, são palavras mágicas ou formas de se atuar no mundo com o uso de palavras que devem ser benditas, uma bendição. Oráculos, profecias, predições, adivinhações dependem da autoridade de quem diz e do contexto de enunciação. A palavra sagrada não é para qualquer um, nem para qualquer hora, nem para ser analisada ou debatida como um argumento. A palavra mágica tem um poder que pode ser misterioso, que ao ser evocada pode implicar uma mudança na realidade. Também no âmbito das religiões reveladas, como o cristianismo, a palavra é bendita no ritual e o mistério é aceito, assim como os milagres, que são como revelações. Mas as revelações também podem se basear na fé, na aceitação do mistério, de uma verdade inacessível. A linguagem cifrada ajuda a preservar os segredos. Como é misteriosa, ela é associada com forças ocultas, com esoterismo, hermetismos, práticas que são reservadas aos iniciados e que devem permanecer em segredo para garantir a força privilegiada de quem o conhece. Os segredos, como está aí nessa citação, são divulgados e tornados comuns. Se eles forem divulgados e tornados comuns, eles perdem sua beleza e a dignidade, pois um segredo não é secreto porque ele está escondido, ele é secreto justamente porque ele merece ser escondido. A palavra havia deixado de ser sagrada no contexto da democracia ou no contexto do debate racional, que estão na origem do pensamento ocidental. No debate público, todos podem ou devem fazer uso das palavras e as regras do debate são transparentes e devem ser seguidas por todos. Isonomia quer dizer justamente isso, leis iguais. Ali, como num debate, se avalia a ideia ou o ponto de vista, se examina os argumentos, se concorda ou se discorda da proposta ou do argumento, independente de quem é o seu porta-voz. Nessa tradição que a ciência recupera da filosofia, o que importa é o argumento, o convencimento racional, e o debate público é a forma de expressar e aprimorar as ideias, de se discutir a melhor interpretação. A lei não é eterna, ela pode ser mudada no debate, as propostas podem ser questionadas. Essa abertura, essa possibilidade de crítica é um diferencial que ajudará ao desenvolvimento do conhecimento científico. Assim, no nascimento da ciência moderna, as práticas esotéricas, a linguagem cifrada, serão criticadas do ponto de vista tanto metodológico, pois não ajudam a perceber os erros nem avançar o conhecimento, mas também serão criticadas do ponto de vista ético, pois são apontadas como impostura, como embuste, e não como práticas honestas de quem procura a verdade. Se buscará, ao contrário, uma linguagem clara, objetiva, impessoal, como observou-se, constatou-se, concluiu-se. E a exposição das hipóteses, das observações e conclusões passa a ser vista como uma garantia de um avanço do conhecimento, ou ao menos de um distanciamento dos erros. Recusar o mistério, buscar explicações racionais. Segundo a narrativa predominante na história do conhecimento, houve, com o passar do tempo, com o renascimento e o surgimento da ciência moderna, um abandono das práticas medievais, a superação de sua visão de mundo e a progressiva substituição das práticas cognitivas. Mas podemos questionar se houve mesmo um abandono daquelas práticas ou se podemos encontrar semelhanças entre as explicações religiosas, mágicas e científicas.